Bom, então a gente está gravando a partir de agora. Apesar do nosso tema ser supervisão, ele, na verdade, é uma introdução à supervisão, não é uma continuidade. Eu estava explicando para vocês que isso é um projeto piloto, no sentido de que as outras turmas, a gente passava a teoria do que é o processo da formação, o que é um estudo de caso, a relevância disso, e cada um tinha que fazer seu estudo de caso. Mas o que começou a acontecer? Para muitas pessoas, isso acabava trazendo um certo tormento, como se o estudo de caso fosse uma coisa muito densa, muito complexa, porque a gente tem uma herança acadêmica disso. Então, todos nós somos, de alguma forma, ou bacharel, ou licenciado, porque a gente tem esse pé no acadêmico e a gente traz esse gosto, esse cheiro das pesquisas, principalmente o Adriano, que é professor universitário. Então, ele tem essa percepção de pesquisas, pesquisador, banca, etc. Então, isso estressa, fala, meu Deus, de novo, né? Em algo que é para ser prazeroso, agradável, eu vou montar uma pesquisa. E, na verdade, não é assim estudo de caso. Então, eu peguei um artigo interessante, apresentando a relevância de estudo de caso. Eu queria gastar hoje para conversar com vocês sobre como serão a relevância dos estudos de caso, um pouquinho da história disso, como serão os nossos encontros, por que é necessário e quais na verdade, são duas ideias de apresentação de trabalho para o grupo e por que a gente precisa fazer isso. Tá? Então, por isso serão estudos de caso onde a gente vai gravar, então vai ser interessante se o seu paciente já sempre veja que você vai ter que trazer um nome fictício, não trazer detalhes da história. Eu vou trazer aquela teoria de Freud de que a gente deve falar do segredo dos pacientes, porque é exatamente o segredo que não nomina os pacientes. Você conta o que não é segredo, todo mundo descobre, tá falando do fulano, acho que eu conheço essa pessoa. Mas quando você conta dos segredos, é aquilo que a pessoa só fala no consultório. Então, assim, Freud traz uma teoria sobre isso que é bem interessante. Quando a gente fala de construirmos estudo de caso, e a pergunta da Tereza anterior terá que ser escrito? Sim. Na apresentação, ele terá que ser escrito e lido. Então, a apresentação de estudo de caso nunca é oral, verbal e da cabeça. E tem um motivo para isso. Não é só um método, uma liturgia, um cerimonial. Quando Lacan vai falar da construção do analista, ele fala da construção do analista e do próprio sujeito, quando ele fala do sujeito simbólico, imaginário, real, ele trata do escrito. Então, na teoria lacaniana, principalmente, nós somos um escrito. E a nossa vida em si é a leitura desse escrito. A grande questão é que normalmente nós não fazemos conscientemente essa leitura, a gente não tem essa noção. Então, quando a gente consegue, nessa construção do sujeito na clínica, que o sujeito dê conta de descrever-se, escrever de si, esse já é o processo mais maduro possível no processo da clínica. Então, por exemplo, você pega um paciente, e ele está avançando com você, e nesse avanço, ele dá conta de se descrever, de perceber a própria história, escrever a própria história. Isso é o passo máximo no processo terapêutico. Isso foi transportado para a questão da formação do analista. Então, no tripé lacaniano, nós não temos um tripé. Nós temos um tripé de 4... Sabe o trevo de 4 folhas? Então, nós temos um tripé de 4 pés. Então, se nós temos, para a formação do analista, inicialmente, que ele inicie a sua clínica individual, o caminho adequado é isso. Eu inicio a minha clínica individual. Eu me coloco sob o método psicanalítico. E o termo é bem esse mesmo. Eu me coloco em tratamento no método psicanalítico para começar a elaborar as minhas angústias. E aí a pergunta que é feita para Lacan sobre isso é: qual é o destino da análise? A resposta dele é a formação de um analista. É estranho, porque a gente poderia dizer, o destino da análise é a cura. Não. O caminho, quando alguém começa a fazer psicanálise, o caminho, o percurso completo, é que ele se torna um analista. Aí você fala, mas todo paciente vai virar analista? Não. A maioria dos pacientes não terminam o caminho da análise.
Eles vão até um certo ponto, se ferramentam, se instrumentizam e vão cuidar da própria vida. Mas, assim, os que continuam na análise chegará a um ponto que eles precisarão atender alguém. Então, assim, o que é muito curioso e interessante nessa proposta é de que os analistas são pacientes a vida toda e terapeutas a vida toda. Eu estava na palestra do Coutinho Jorge, eu achei maravilhoso quando ele trouxe a seguinte fala. Depois eu fui ler sobre isso, eu lia sobre isso, mas eu não ouvia nesse formato, mas eu achei maravilhoso quando ele diz assim, essa frase dele, tá? Falo aqui não como psicanalista, mas como paciente. Aí ele explica, fala assim, porque o psicanalista nada fala. O psicanalista não tem direito de fala na sessão. Mas o paciente, o analisando, ele é quem fala. Então, assim, quando você olha o campo da supervisão, dos colóquios, dos encontros, das apresentações de estudo de caso, todos somos analisandos. Não há figura do analista. Entenderam? Ninguém ali, agora, nesse momento, né? Nós quatro aqui, nós não estamos na posição de sujeito suposto saber. Ninguém aqui é o sabedor de um conhecimento, detetor de um conhecimento, porque ele está lidando com o inconsciente. O Adriano tem o inconsciente dele, a Teresa dela, a Adriana dela, quer dizer, nós temos o nosso inconsciente e é isso que é colocado no momento até da discussão da teoria psicanalítica. Então, por isso que a psicanálise é sui generis, ela é muito original nisso, porque o analisando é que vai se formar, não é o analista que vai se formar. Então, eu me coloco diante de vocês agora, não como um analista analisando vocês. Isso vocês têm no divã, no consultório, com um terapeuta de vocês, com um analista de vocês. Aqui eu sou um analisando como vocês. E é por isso que a gente pode se dar o luxo de trazer as experiências da gente. Se eu fosse o analista aqui, então eu não traria das minhas experiências nessa perspectiva. Você fala assim, mas a gente não pode, com o paciente, trazer da nossa experiência? Pode. Essa é uma proposta do Ferenczi. O Ferenczi que diz assim, o paciente precisa ouvir do terapeuta das aventuras dele também. O paciente corrobora e colabora para a cura do terapeuta, porque ele precisa de um terapeuta curado. Sarado, não. Curado. Né? Amadurecido. Sarado é alguém que sarou, pronto, não tem mais nada. Mas o sarado, ele não está no lugar de compreender a dor do outro, porque ele não sente mais essa dor. Ele sarou. Entenderam a perspectiva? O médico pode estar sarado. Um curandeiro pode estar sarado. O psicanalista é alguém que está curado, marcado. Ele é um analisando no momento que ele fala. Então, assim, a proposta do tripé é, primeiro, eu me apresento para me submeter ao método psicanalítico. O Brasil inverteu a ordem, porque o Brasil, a psicanálise começou na academia. Então, nós tivemos um processo histórico que trouxe um desvirtuamento, mas agora está sendo recolocado de alguma forma no lugar. Mas o Brasil, ao fazer isso, ele também fundou. Eu sou daquele grupo que começou no oposto. Sabe, o grupo marginal? Então, quando eu fiz a minha formação, na minha formação, eu era daquele grupo que, quando a gente ia para colóquios, ninguém dizia assim, estou fazendo uma especialização em psicanálise. A gente não era doido. Porque a primeira coisa que você fala assim, mas isso não é o jeito de fazer análise. Então a gente fala, não, eu sou leitor de Freud. E aí você podia participar dos colóquios. Então, principalmente os lacanianos, eles absorviam bem todos os profissionais, menos os que estudavam psicanálise. Então, você chegasse num colóquio e falasse assim, eu estou fazendo especialização em psicanálise. Você era colocado de lado. Tipo assim, você não entendeu o que é psicanálise. Mas se você falasse, não, eu sou psicólogo, eu sou pedagogo, fala, ok, você está bem-vindo para somar, né? Para discutir, faço a minha análise há tantos anos, etc. E aí, só que com esse ritual novo no Brasil, algumas escolas fizeram uma coisa que não tem nada a ver com psicanálise, que é tipo assim, o psicanalista passa a ser reconhecido porque ele atendeu 200 horas, fez 300 horas de clínica individual. Essa foi a discussão de Lacan. Ele falou assim, o inconsciente não pode ser medido nesse formato. Porque daí vem a pergunta, quanto tempo eu tenho que fazer de análise para começar a atender? Não tem. Não tem literatura sobre isso. Não tem métrica. Quem é que atesta se eu posso começar a atender ou não? E aí entra nesse ponto da
no segundo ponto. Primeiro ponto, eu faço a minha terapia. Aí, segundo ponto, eu preciso estar sob supervisão do meu analista inicialmente. Então, quem vai atestar minha sanidade mental, minha capacidade? O meu psicanalista. Então, por isso que... Sim, pode falar, Adriano. A Raquel tá no grupo falando que não... Opa! Será que ela não está conseguindo entrar? Não, ela falou que tá vendo, mas não, ela não aparece. Eu acho que tem que autorizar ela também. Foi igual comigo. Então, deixa eu achar ela aqui. Tereza... Tá Orlando com os textos, Tereza, Adriana, não está aqui. Adicionar convidado, quem? Deixa eu mandar de novo o link para ver se ela clica nesse outro link. Acho que não sei se vai ser o mesmo, porque ela não está aparecendo aqui. Raquel, ela está me ouvindo? Ela mencionou aqui, está ouvindo? Estou ouvindo. Raquel, tenta clicar de novo nesse link, Raquel. Vamos ver se eu consigo te enxergar aqui. Eu não consigo. É nada. Deixa eu até interromper o compartilhamento para ver se é esse o processo. Opa, agora entrou. Pronto, Raquel, conseguiu. Bom dia, Raquel. Então, esse segundo passo da psicanálise, ele é dado, esse segundo tripé da psicanálise, ele é dado no vínculo com o analista. Então, quem atesta se eu posso ou não atender? O meu analista. Então, eu não estou naquele caso assim, eu fiz 24 módulos de psicanálise, eu li toda a obra de Freud, agora estou habilitado. Alguns entravam e falavam assim, vai ter prova? Não é academia, não é curso. Então, assim, é o meu analista que diz assim, pode, ou o meu analista pode, depois de 2 anos de terapia, falar, olha, é melhor não, é melhor só um tipo de... Por quê? Porque é o meu analista que me ajudou e conhece. E de forma estritamente falando, quando perguntaram para Lacan sobre isso, ele deixou muito claro que é o próprio analisando que se autentica. E isso trouxe um problema muito grande. Por quê? Porque ele ficou assim, então qualquer pessoa pode dizer, eu posso atender e eu vou atender? Em tese, sim. Mas daí ele remendou a coisa. É o analisando em supervisão. Então ele precisa levar o desejo dele. Então a clínica nasce do desejo. O desejo do analisando é levado para o analista e diz: olha, eu gostaria de começar a atender. Eu gostaria de escutar outras pessoas. E aí fala assim: você junta comigo, você me ajuda. Então aí existe a primeira figura de uma supervisão. Por que eu estou explicando todos esses detalhes para vocês nesse nosso primeiro encontro? Porque o que começa a acontecer? Eu tenho recebido algumas pessoas que falam assim, Orlando, você faz supervisão individual? Faço. Mas é o adequado? Não. O adequado é que o seu analista faça a sua supervisão individual. Por quê? Porque quando você trouxer, você fala assim, olha, eu estou atendendo um procrastinador, uma pessoa que está procrastinando. Aí o seu supervisor acadêmico, percebe o ranço, o cheiro, o cheiro acadêmico, é da faculdade. Esse supervisor vai dizer assim, olha, tem texto tal, fulano falou sobre isso, vamos discutir. É isso que ele vai fazer. E, na verdade, na supervisão analítica, você tem que se implicar na história. Vamos supor que você também seja procrastinador. Se o seu analista é um analista, se o seu supervisor é um professor, não é seu analista, ele não tem o conhecimento com você disso. Mas agora o seu analista vai dizer assim: opa, você está atendendo um fantasma? Você está atendendo uma projeção sua? Entenderam como cabe essa situação? Então, assim, quando a gente fala assim, olha,
a formação do psicanalista, ela é sui generis, ela é original, ela é diferente, não é uma arrogância, é porque de fato ela é diferente. Não significa que ela é melhor, mas ela é um método traçado. Então, o primeiro passo que eu tenho que ter, o primeiro pé do tripé é esse. Eu tenho que fazer minha análise. Não existe analista que não tenha feito análise. Orlando, e se eu começar a atender sem ter feito minha análise? Bom, primeiro, quem te encaminhou para iniciar atendimento? Esse começa o problema. Então, se ninguém me atende, eu não serei encaminhado. Eu não serei apresentado a nenhuma sociedade psicanalítica. Vamos pensar no extrato da história. A Melanie Klein está lá fazendo a análise dela. A Melanie Klein tem uma história complicada, período de guerra, quer fazer medicina, não dá conta de fazer medicina, resolve fazer história da arte, rompe a guerra, tem um problema com o irmão. Essa é a história da Melanie Klein. Então ela leva isso para a analista dela, e quando ela está na análise dela, ela começa a discutir sobre análise. O terapeuta dela, o Ferenczi, ali começa a trazer para ela começa a ser atendido por Carl Abraham, né, pelo Ferenczi, eles começam a trazer para ela discussões teóricas, porque uma das perguntas que me faz é assim: posso compartilhar com o meu paciente teoria? Deve. Lembra? O caminho da análise é a formação de um analista. Então, não é imaturo, não é irresponsável chegar para o próprio paciente e dizer assim: olha, você já leu algum livro de psicanálise? Não, você não quer dar uma lida? Não, tem um livro lá interessante, eu te ajudo na leitura dele. Então, o que vai acontecer? Você, analista, vai ajudar o seu paciente e vai se ajudar lendo. Percebe que vocês começam a se construir analistas didatas também? Mas aí eu preciso que o meu terapeuta diga assim: ok, eu somo com você, eu vou te apresentar o meu grupo. Então, o ideal é que o seu analista indique você para a sociedade dele. Esse é o ideal. Isso acontece sempre? Não. Isso é errado não acontecer? Também não. Por quê? Porque você tem que ser livre para escolher o seu analista. Aí eu quero um analista que seja da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Ok, tranquilo. Você pode fazer isso. O caminho natural é que ele te apresentasse para a Sociedade Psicanalítica do Paraná. Só que a Sociedade Psicanalítica do Paraná trabalha com viés de formação acadêmica. Então, ele vai te apresentar para você fazer um curso de especialização em psicanálise, submeter um método acadêmico, apresentação de um TCC, participação de uma banca. Eles têm um método deles. Eles são legítimos nesse método? São. Você pode não concordar. Eu não concordo com esse método. Eu sou professor lá. Mas na formação de um analista, eu não concordo com esse método. Mas eles estão errados? Não, eles não estão errados, porque cada sociedade psicanalítica tem direito de construir sua forma de formar seus analistas. Então, o percurso se aproxima o máximo possível do viés lacaniano, Freud-lacaniano. É o máximo possível. Por quê? Porque os lacanianos também construíram armadilhas. Armadilhas que tentavam, de alguma forma, purificar a psicanálise. Só que é muito complicado isso, porque Lacan lutou contra isso, essa purificação, essa construção de psicanalistas com pedigree, né? Então, o segundo passo do tripé é a supervisão. E a supervisão, então, eu tenho 2 pontos da supervisão. A minha supervisão individual, onde o meu analista leva em consideração a minha psique, as minhas angústias, os meus sofrimentos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu não quero atender, eu olho para a cara dele, não quero atender. Eu estou em dificuldade de atender esse paciente. Só que eu chego para o meu terapeuta, que agora é meu supervisor, falo: olha, eu estou com dificuldade de atender. E aí eu vou, junto com o meu analista, entender o que está acontecendo comigo. Percebe? Porque o meu supervisor tem que também ser meu analista. Querem comentar alguma coisa até aqui? Estão entendendo o segundo ponto do tripé? Só que Lacan colocou, quando ele fala assim, que o analista está sob supervisão, ele não falava de uma supervisão de um analista nesse processo, porque isso já tem a ver com a clínica. Ele falava de um grupo que constrói uma visão grande. Então, quando eu estou atendendo alguém e eu não estou dando conta, ou é a primeira vez que eu atendo aquele perfil, eu preciso ter pares, pessoas iguais a mim. Eu não posso ter mentor, tutor. Isso eu já tenho com o meu analista, que eu estou fazendo a relação analítica.
Eu não posso ter um meu superior, opa, agora eu tenho ali, o Orlando é o superior da supervisão. Não! Na supervisão, o Orlando é igual a todo mundo. Ninguém tem conhecimento maior. Por quê? Porque na psicanálise não vale só o conhecimento da psicanálise. Na psicanálise vale o conhecimento de vida. Então você tem pessoas com histórias maravilhosas, com aventuras, com angústias. E vamos colocar uma hipótese. Por exemplo, eu nunca usei droga na minha vida. Mas vamos supor que... vamos supor, não, eu tenho pacientes que usam droga. Eu sou aquele que não bebe. Meu pai é alcoólico, é alcoolista. Então, assim, eu tenho um certo problema com a bebida, não é mais problema. Se você me der um copo de chopp, eu bebo, tranquilo. Bebo meio copo e não quero mais. Eu tenho, Orlando, um probleminha em dar um não para a bebida? Tenho. Eu vi o álcool destruindo famílias. Minha família, outras famílias. Acompanhei casos assim. Mas essa é a minha história. Não é a história. Numa supervisão, eu me encontrarei com pessoas que não têm nenhum problema com álcool. E aí eles falam, mas não vejo nenhum problema, ele beber todo dia, ele bebe todo dia 3 latinhas de cerveja. E aí eu, nesse grupo, não, tem problema sim. Tem famílias que são destruídas. Perceberam? O meu olhar vai enriquecer o olhar do outro, que não dará conta de enxergar. Por quê? Porque ele não viveu essa história. Então, quando a gente fala de supervisão, o outro preenche os espaços, as lacunas, aquilo que eu não enxergo. É como se, por exemplo, sabe aqueles filmes onde as pessoas, os soldados andam um de costa para o outro? Porque eu consigo enxergar aqui, 180 graus, o outro enxerga atrás e os dois estão andando juntos para poder enxergar tudo. Isso é supervisão. Então, quando eu falo para você assim, não existe psicanalista sem supervisão, não é porque a gente tem que se juntar, tem que estar ali. Não, é porque sempre nós teremos foco, por mais que a gente não queira. Então, vamos imaginar, por exemplo, no momento em que você atende uma pessoa que tem uma vida sexual promíscua, e você também tem uma vida sexual muito light, muito tranquila. E essa pessoa está enfrentando um problema com um pai, por exemplo, que é muito moralista. Vamos imaginar esse quadro. Você terá a tendência de olhar para a história dele e não ver aquilo que o pai está vendo. Eu falo, olha, o paciente está sofrendo, mas acho que vai ser melhor liberar ele da história do pai. Aí um outro que teve uma outra história fala, não, mas espera um pouquinho. Percebeu? Eu vou emprestar o olhar do outro e falar, eu não estava vendo por esse lado. Então, por isso que nós precisamos de supervisão. Só que quando você entra numa sociedade muito ou comercial, ou vinculada a uma faculdade, não tem jeito, a supervisão fica muito cara. Então, por isso que eu sempre falo, gente, vamos fazer a nossa supervisão. Nós não precisamos gastar tanto. Nós já nos doamos tanto, doamos nosso tempo, nossa história, para ajudar outras pessoas. E psicanálise é isso. Psicanálise é algo construído pelo amor. Não é por caridade, tá, gente? São duas coisas diferentes. Caridade quem faz é religioso. Caridade quem faz é quem quer ir para o céu e melhorar a qualidade de vida lá. Se for evangélica para conquistar galardão, se for católica para ajudar na salvação, se for espírita para resolver o problema do karma, etc. Percebe? Cada religião vai ter sua... Isso é caridade. Não, psicanalista não faz caridade. Mas psicanalista age por amor. Mas é o amor que nós construímos na teoria. Vínculo com o outro. É de identificação. Estou diante de um ser humano. Então eu posso crescer como ser humano, com a história do outro ser humano. Então, essa é a formação. Então, a psicanálise, ela não engana ninguém, diz assim, o analista, ele está usando o paciente. Não, isso é um abusador. Isso, ele não pode ser analista. E aí vem a questão, que o analista, por isso que algum psicanalista terá que indicar um analista, porque o psicanalista dele já percebeu se ele é um perverso ou não. Então, perversos não podem estar na formação analítica. Durante muito tempo, essa seleção ela não era feita só com esse critério. Por exemplo, até 1973, nenhum homossexual podia ser psicanalista. Então, assim, isso é uma das coisas... é um passado escuro, negro da psicanálise. Não, é da história da humanidade. Então, assim, pessoas eram presas por serem homossexuais. Então, a gente não pode pegar a psicanálise e jogar num pacote preconceituoso, etc. Não, as pessoas eram presas, havia lei para isso. Então, é natural que aqueles psicanalistas que estavam construindo seu conhecimento também pensassem nesse formato. Então, numa banca
de psicanalistas. Se o analista atestasse, olha, ele é homossexual, riscava, não será aceito. E aí o pessoal começou a dizer que a psicanálise é preconceituosa e tal. Isso acabou, isso não existe mais. Hoje, só um louco ou alguém que não tenha uma interação atualizada. E que não leia Freud. Freud nunca colocou isso como obstáculo. Nunca. Então, assim, eu me arrepio de nojo. Olha que palavra pesada, né? Nojo é o ódio que mata, né? Mas acaba sendo um nojo de analistas que falam mal de um teórico, como Freud, Lacan, etc., sem conhecer o que o cara fez. O cara mudou a história do pensamento. Ele acolhia pessoas homoafetivas ali ao ponto de chegar para uma mãe e orientar, falar, olha, tá cheio de gente maravilhosa, gênios, que são homossexuais. Você tem que ver o caráter do seu filho. Isso é a carta do Freud para uma mãe. A filha do Freud, no final da vida dela, ela começa a viver uma relação homoafetiva. Então, assim, aí você vê um grupo dizendo que Freud é machista, sexista, retrógrado. Não leu Freud. Né? Agora, claro que ele é um homem dentro do tempo dele. Não é um semideus. É um cara que pisa na bola, como a gente pisa. Então, só para a gente entender. Então, num processo de supervisão, o que o meu supervisor deve fazer para me orientar a continuar ou não a ser analista? Estou diante de um neurótico que está no processo de cura. É isso. Então, formamos o segundo pé do tripé, que é a supervisão individual e coletiva, em grupo. Individual, lido com os meus problemas com o meu analista. E em grupo, crio uma visão maior, supervisão. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, nós estamos em 5. Então, se alguém, por exemplo, se o Adriano, na semana que vem, me trouxer um caso do paciente dele, a gente vai começar a fazer essa construção. Quando ele me trouxer o caso do paciente dele, automaticamente ele não terá um olhar, ele terá 5 olhares. E desses 5 olhares, por exemplo, a Tereza fala assim, olha, Adriano, eu atendi uma pessoa exatamente com esse perfil. E aí o Adriano vai, e como é que foi? Que técnica você usou? Que ferramenta? Ela fala, olha, tem um livro interessante que na época eu li, e ele fala assim, essa. Percebe? O Adriano agregou para ele alguma coisa. E vice-versa. Né? Então, quantos livros a gente compartilha, filmes, histórias, cenas, isso é o segundo pé. Precisa. Ah, mas eu conheço um psicanalista que não faz supervisão. Tem vários. Tem um monte. E a grande maioria deles não faz. Ou porque não sabe da necessidade de valor, ou porque é caro. Então, se você entra em alguma sociedade psicanalítica mais elitizada, você gasta horrores. E não é pouco, não. Mas você não gasta horrores com um curso. Você pega uma lacaniana boa, pega o Parletre, pega aqui o pessoal da Livre Associação, aqui em Londrina. A formação com eles, a formação é 0, eles não têm curso. Faz análise com o terapeuta deles. A sessão é R$300, R$400 por sessão. Algumas vezes você pode conseguir por 200 para fazer 2 sessões por semana. Para depois de 2, 3 anos, alguns até 5 anos, te liberar para começar a atender. Perceberam o custo disso? Uma vez a gente pôs na ponta da caneta um colega meu que começou a fazer formação junguiana. Não foi psicanalítica, junguiana. Foi fazer lá em Anápolis, que tem uma escola de psicanálise junguiana, escola de análise, escola analítica junguiana ali. Quando ele pôs na ponta do lápis, ele descobriu que era o preço de uma faculdade de medicina. Na época, a medicina estava 2.000, hoje está muito mais caro, mas na época estava 2.000 e pouquinho, numa faculdade particular em Brasília, de medicina, e ele estava gastando quase 3.000 por mês com o analista, com os cursos, com os seminários, percebe que é uma rede. Eles enriquecem com isso? Não tem donos disso, mas é um processo caro. Então, por isso que eu pensei num percurso, numa história, onde a gente tentasse trazer isso adequado à nossa estrutura. Porque senão você vai ver sempre a psicanálise presa a pessoas que podem pagar muito. E a gente não precisa disso. Então, esse foi o processo, né? O segundo passo. Compreenderam bem? Querem falar alguma coisa sobre esse segundo pé desse tripé de 4 pés? Tripé de 4 pés. A Raquel acho que não pegou essa parte inicial, né, Raquel? Ah, pegou? Você escutou? Ok. Posso passar para o terceiro pé?
O terceiro pé que precisa, e vocês precisam, né? Então eu tenho a minha análise, os meus fantasmas foram visitados. Aí eu fiquei sarado? Não. Sarado pode ser aquele cara da academia que está sarado, e sarado pode ser uma pessoa que estava doente, foi no médico, passou um remédio e sarou. Mas eu sou uma pessoa curada. Curada em que sentido? Amadurecido. Queijo curado. Eu estou amadurecido. A minha dor está ali, mas eu dou conta dela. É isso que é esse processo dessa cura. Eu dou conta da minha dor, ninguém pode tirá-la de mim. Se eu vivo um luto, o luto é meu. Ele está ali, só que eu dou conta de viver com ele. Se eu fui abusado, eu não posso evitar trazer esse tema. Eu tenho um colega da supervisão de outro grupo que eu participo, o pessoal da minha igreja, então nós temos ali um grupo só de psicólogos, psicanalistas, que se reúnem uma vez por mês para a gente trazer os casos da gente. Mas é uma supervisão um pouquinho superficial. E tem um colega que foi abusado a infância dele inteira. Ele é de outro país, veio para o Brasil, e aí, na primeiro encontro nosso, ele trouxe do abuso dele. O abuso que ele sofreu por conta de tios, parentes, violência sexual mesmo, era coisa muito agressiva. E aí, quando ele trazia aquilo, você olhava aquela cena e ele falou assim, gente, dói, mas é minha história, eu não posso jogar ela fora. Eu não posso ter vergonha de falar isso, porque se eu tiver vergonha, eu estou sujo, e não sou eu. O errado é o estuprador, é o violentador. Ele é o errado. E qual é o grupo de crianças, pessoas com que ele trabalha? Crianças abusadas. Então, é uma pessoa que tem filhos, casado, vive as angústias, caminha com depressão. Você escuta ele um pouco, você percebe que de vez em quando ele sai fora da casinha no sentido da dor, ele vivencia isso. Mas percebe? A análise não é feita de pessoas saradas, mas de curadas. Curada no sentido de queijo que foi curado, né? Amadurecido. Então, primeiro passo. Segundo ponto, supervisão. O terceiro agora, o que começou a acontecer comigo? Já que eu estou elaborando os meus fantasmas por meio de conceitos psicanalíticos, já que eu estou passando um ano ali, no mínimo, um bom tempo, falando de psicanálise, eu estou participando de um grupo. Então, é claro que eu leio psicanálise. Então, para eu compreender o que é um ego, um mecanismo de defesa do ego, para eu entender o meu paciente, eu tenho que compreender essas formas de sofrimento. Então, eu tenho teoria. Então, do tripé psicanalítico, o terceiro tripé, que no Brasil a gente inverteu e jogou como primeiro, é a formação teórica. Então, eu preciso ler psicanálise, estudar psicanálise. Eu tenho que ter um pensamento disposto a fazer crítica. E aí vem um outro problema. Bom, então, Orlando, psicanálise é pós-graduação? Não. Psicanálise não é pós-graduação. Porém, quem não deu conta, ou quem não teve a oportunidade de desencadear, desenvolver um pensamento abstrato, discutir textos, ler textos, ele terá muita dificuldade. Será impossível? Não. Então, a gente passou a colocar como uma exigência que a pessoa tenha um nível superior, não porque a gente precisa daquele conhecimento do nível superior, mas a gente precisa daquela mente que dá conta de fazer leituras complexas. Entenderam? E daí passou a parecer que é uma pós-graduação. Então a gente tem que desconstruir isso e entender que cada sociedade psicanalítica, ela é livre para construir seus critérios, cada uma. Mas a gente entende que se a pessoa não passou pela academia, não desencadeou leituras críticas, não conhece da arte de uma forma geral, não viu nada sobre filosofia, sociologia, arte, não sabe redigir um texto, não construiu esse tipo de pensamento, ele terá dificuldades. Será impossível? Não. Está cheio de autodidata no mundo. Está cheio de pessoas inteligentíssimas que se alfabetizaram sozinhos. Então, assim, a gente não pode ser leviano de imaginar que não, mas a gente caminha pelo comum. E qual é o comum? É bom que tenha isso. Esse é um ponto. Outro ponto é o ponto social. Esse é o que eu trago para alguns alunos que chegam para a gente e falam assim, e não tem faculdade. Falam, olha, ok, mas você sabe que você vai atender médico, você vai atender dentista, você vai atender filósofo, professor. E a primeira coisa que ele vai perguntar é qual a sua formação acadêmica? Você vai dizer assim, não, eu não fiz faculdade. Quer queira, quer não.
você colocou uma pedra na frente da situação. Então, falo assim, aí eu oriento essas pessoas, falando, então faz o seguinte, vamos para a faculdade, fazer um curso, vamos ver isso na análise comigo. Qual área você mais está afeito? Não é um curso para você exercer isso, mas para desenvolver um raciocínio universitário, acadêmico. É só esse o objetivo. Não quero estudar. Eu já tive alunos falando, não, eu não quero estudar, não vim aqui, eu estou fazendo psicanálise, vou ajudar na minha comunidade, na minha igreja, no meu grupo. Ok. Então, ao invés de você se colocar como um profissional da psicanálise, por uma questão social, não é uma questão clínica, tá, gente? Não é uma questão da psicanálise, mas por uma questão da sociedade, se apresente como terapeuta integrativo. Porque ninguém vai ter preconceito com você. Ninguém vai te perguntar da sua formação, mas vai perguntar das suas habilidades. Mas percebe que isso é uma logística construída por pegadas, por passos dados, por percepção. É teoria isso? Não. Quando Freud teoriza sobre isso, ele tem um texto, não deu tempo de eu ver com vocês nessa turma esse texto, mas eu vou passar para vocês e vou passar a aula que eu tenho de uma outra turma sobre esse texto, onde Freud fala da análise leiga. É ali que Freud estipula o que é um curso de formação em psicanálise. O curso de formação em psicanálise é composto por estudos em psicanálise por 2 anos, de cultura geral, né, por um profissional que não precisa ser médico, mas que precisará ser leitor, que conheça dos mitos, dos contos de fada, que se interesse pela sociedade, que tenha feito sua análise. Freud advoga uma causa de um analista dele, que ali não tinha nível superior, e é processado por exercício ilegal de medicina. E Freud fala assim, não, o psicanalista não é médico. Quando ele chega, por exemplo, quase que eu falei para o Tom Hanks, tá? Não é o Tom Hanks, é o Otto Rank. E eu ia falar assim, quando ele atendeu o Tom Hanks, eu falei, como? Foi o ator? Mas quando ele fala com o Otto Rank, e o Otto Rank vai fazer faculdade, ele não orienta o Otto Rank a fazer medicina. Ele fala, faz outra área. E o Otto Rank vai para filosofia. E ele, quando a filha dele vai estudar, fala, não faz medicina. Então, assim, percebe, Freud há um desejo de Freud de retirar da medicina, por problemas pessoais, porque ele foi rejeitado pela medicina, primeiro por problemas pessoais, e porque a medicina não seria o caminho adequado para enxergar a dor dessa pessoa. Por quê? Medicina trabalha com o corpo. Ele vai dizer assim, nós trabalhamos com psique, com mente, com angústias, e isso a humanidade dará recursos para isso. Daí surge um grupo de escolas psicanalíticas que colocaram como exigência que os seus analistas sejam formados nas áreas ou de saúde ou de humanas, e jogaram fora todo mundo das engenharias, das matemáticas, das físicas, etc. Tá? Então, assim, aí só que daí eles estão valorizando o quê? A faculdade da pessoa. Então, a psicanálise, ela não pede uma faculdade, mas ela pede um pensamento de universitário. Querem trazer algum ponto nisso? Que daqui a pouco aí eu vou entrar no quarto pé do tripé. No percurso, qual foi a minha proposta para vocês? A minha proposta foi, vamos ler Freud. É uma proposta que eu sei que é criticada por algumas pessoas. De vez em quando vem alguém lá nos meus vídeos do YouTube, faz aquela criticazinha. Por que ficar lendo textos tão antigos se tudo mudou? Esse é o grande problema. É da gente, de alguns grupos de pessoas, esquecerem que, de fato, muita coisa não mudou. Não foi tudo. Muita coisa mudou. Mas se eu não tiver aquela base, eu não compreender, eu não vou entender o que mudou. E eu só fico com um novo. Freud tem uma alegoria que eu acho maravilhosa e eu queria trazer ela para vocês. E quando ele escreve ali sobre a história da psicanálise, o texto é esse, a história da psicanálise. Eu tenho análise desse texto dele também, não li com vocês, mas depois, se vocês não resgatarem nos meus vídeos, eu mando ele para vocês. Freud fala assim, se eu pegar uma faca e num primeiro momento trocar o cabo, e no segundo momento eu trocar a lâmina, eu posso dizer que eu tenho a mesma faca? Então ele está dizendo assim, trazendo para o nosso contexto, muita gente pega a psicanálise onde tiraram primeiro Freud e depois tiraram outros conceitos. Aí você tem uma psicologia. Aí você vê lá,
Psicanálise integrativa. Eu sou professor, eu tenho um curso de terapia integrativa. Então, eu não sou contra integrativos. Não sou contra. Eu tive vários alunos que são hoje terapeutas holísticos, integrativos, fizeram formação comigo. Trabalhamos a teoria das emoções. Ah, Orlando, mas você fez isso como psicanalista também, mas eu fiz como professor de psicologia, que é a minha licenciatura. Né? Eu fiz isso como terapeuta holístico, também tem formação em terapia holística. A minha primeira formação foi holística, na parte terapêutica. Né? Eu trabalhei com uma coisa que é chamada holopuntura, não sei se vocês conhecem a holopuntura. Né? Lá tem, Adriano, no hospital, trabalha com holopuntura? Porque acho que isso tem a ver com aquela colega sua que fez com a gente curso, a Elaine. Porque a holopuntura é uma acupuntura com toque. Então, você tem que identificar os meridianos. Tipo shiatsu. Hã? Tipo shiatsu. Tipo shiatsu, mas o shiatsu tem uma outra complexidade, porque ele trabalha com os pés, com as mãos, com essa parte, né? De tocar o ponto, fazer... Mas é tipo o shiatsu, o doin, alguma coisa assim. O doin, eu ia falar o doin. Porque, por exemplo, na holopuntura, primeiro você faz, o que eu fazia, né? Eu tinha que fazer o trabalho de auriculoterapia, então eu identificava na orelha da pessoa o processo do adoecimento, então um holopunturista é um auriculoterapeuta. Eu tenho formação em auriculoterapia. Tive um monte de gente de cobaia meu na época que eu fiz formação, né? Gostava muito. Aí você usa a pulsologia de Noyer. Então você vai tocando nos pontos, vendo a pulsologia, descobre que órgão está adoecido. Aí você pega o meridiano desse órgão, aí você faz o toque, aí você precisa do toque, da sensibilidade. E aí entra um pouquinho da microfisioterapia, aquilo que aquele colega nosso, que a Adriana apresentou, trouxe para a gente, né? E aí você, achando o meridiano, percebe os nódulos, e aí você toca os nódulos. E aí o toque sutil, dissolve os nódulos e faz... Isso era o meu caminho inicial. Então eu falo com todo o respeito ao terapeuta integrativo. Mas não existe psicanálise integrativa. Não existe. Por quê? Porque o integrativo, ele lida com emoções. E aí você vê uma pessoa que nunca leu Freud, ou nunca leu Lacan, que ouviu falar da psique, que usou inconsciente, tem mais gente que do inconsciente. E aí pronto, vira psicanalista com um curso breve, aprendendo o quê? Vai aprender o que é o inconsciente, o que é o ego, o que é o id, o que é o superego, os mecanismos. A matéria é mais ou menos essa. Primeira tópica freudiana. Isso é matéria de curso, tá? Primeira tópica freudiana. Segunda tópica freudiana. Mecanismos de defesa do ego. Técnicas psicanalíticas. A psicopatologia da psicanálise. Estudos de caso. Essas são as matérias básicas de muitos cursos de psicanálise. Só que isso é verniz, gente. É verniz. Sabe aquilo que você arranha, se você aprofundar mais, opa, mas pera um pouco, isso é sintético ou isso não é sintético? Quer dizer, esse verniz está emburrecendo, desculpe a palavra, mas é bem essa, emburrecendo muitos analistas. Porque daí você vê um analista junguiano. Não existe, não existe. Tem um analista, um psicanalista adleriano. Não existe. Não, mas agora você tem um psicanalista reichiano. Não existe. Mas não existe porque você não quer, Orlando? Você não gosta? Não, eu acho uma delícia. Gente, Adler é maravilhoso. Reich é uma delícia. Eu acho uma delícia as técnicas do Osho, né? Uma delícia as técnicas reichianas. Surte efeito, resolve muitos problemas. Eu acho delicioso ler Jung, tem livros de Jung, li. Durante muito tempo eu pensava que eu era junguiano, até eu ter esse choque de realidade de que Jung não é psicanalista. E quem disse isso? Jung. Mas quem mais? Freud. Pô, se o Jung disse isso, eu não sou psicanalista. Se o Freud diz Jung não é psicanalista, aí eu venho, século XXI, quero fazer uma interface entre Jung e Freud. Aí você fala, Orlando, tem isso? Muito. Eu tenho alunos assim. Eu tenho colegas que eu sei da maturidade, da seriedade, da clínica, sabe? Pessoas assim, eficientes, que eu não duvido em nada da capacidade, nada. Aí me posta lá no TikTok da vida, no Insta. Eu falo assim, meu Deus, alguém tem que alertar ele. Será que vai ter que ser eu que vou ter que dar essa notícia?
Cara, muda de área, não fica na psicanálise, então, vai fazer psicologia, porque ainda tem esse ponto. Muita gente usa a psicanálise porque a psicanálise a gente tem uma lei assim flexível. Para ser psicanalista, você não precisa fazer faculdade, você não precisa ser psicólogo, está na lei, está no CBO. Aí a pessoa não é psicanalista. Eu tive alunos assim, declaradamente vieram encaminhados para a psicanálise para legitimar uma formação. E pessoas competentes, vou dar mais ou menos a profissão, o nome, porque eu não estou falando mal. Eu tive uma colega lá em Brasília, pessoa que estava na França, fez mestrado em antropologia, em medicina antropológica. Não sei se o Adriano já no hospital chegou a ver alguma coisa. Eu menciono o Adriano porque o Adriano trabalha na área hospitalar, tá, gente? Mas assim, se viu alguma coisa sobre médicos que tenham feito uma especialização em medicina germânica, medicina antropológica, ela vem para o Brasil. Na França, ela tinha consultório de medicina. Ela era uma médica antropológica. Quando chegou no Brasil, o que ela fez? Consultório de medicina antropológica. Foi processada, foi presa, e só não ficou presa porque muitas pessoas que foram curadas por ela eram promotores, que levavam filhos, curado com a medicina germânica. Um promotor, que é o Diaulas Costa, né, que é o que processou essa minha colega, chegou para ela e falou assim, fulana, entendeu a história dela e falou assim, por que você não faz psicanálise? E ela, como assim? Opa, o Samuel está entrando. Bom dia, Samuel. Samuel, o que você perdeu está gravado, tá? Depois eu passo o vídeo. Bom dia, gente. Desculpa o atraso aí, tá? Dormi mais que a cama. Não, hoje é nosso primeiro dia, tudo é aceito. Estamos testando a plataforma, quero ver se funciona bem com você, se o vídeo fica bom, né? E aí a gente vai caminhando nisso. Então, o que ela foi fazer? Ela entrou na psicanálise, ela fez a graduação, ela fez a formação em psicanálise pela Sociedade Brasileira de Medicina Psicossomática, que é onde eu me formei, minha segunda formação. Depois ela fez o mestrado pela Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro, em psicanálise. Eu era professor dessa escola também, eu fiz meu mestrado lá, depois fui professor de algumas matérias do mestrado lá em Brasília, que é um mestrado institucional, não é um mestrado acadêmico, não tem o critério, o rigor, tudo aquilo do acadêmico, que são leituras em textos freudianos e discussões mais profundas, é só isso, né? E um título. Então, assim, ela fez tudo isso para quê? Ela se tornou psicanalista? Não, ela dá palestra, dá cursos, atende como psicanalista, mas ela não é psicanalista, com medicina germânica. Só que se ela fala assim, eu sou um médico antropológico, ela é processada, então ela é psicanalista. Entendeu? Então a gente tem aquele grupo de psicanalistas que não são psicanalistas. Orlando, onde é que surgiu isso? Brasil, é nossa jabuticaba. Porque os nossos primeiros médicos alienistas, eles usavam a psicanálise como uma ferramenta para ter conhecimento, mas eles não queriam ser psicanalistas, eles eram médicos. E os nossos segundos psicanalistas, eles eram professores que trabalhavam em escola de enfermagem ou escola de magistério. E aí eles começavam a usar a psicanálise e eles se tornaram conhecedores da psicanálise. O terceiro grupo que surgiu de psicanálise no Brasil foram artistas. Semana da Arte Moderna, aquele povo tudo ali lia, bebia Freud, bebia Jung. Jung naquela época estava na psicanálise. Até 1912 ele estava na psicanálise, né? Então aquele povo lia folhetinha. A psicanálise era divulgada como bate-papo de boteco. Aí surge a frase Freud explica, está tudo naquele contexto. Então, naquele contexto todo, alguém caiu, né? Quem que foi que caiu? Mas caiu, não caiu, né? Saiu, né? Isso. Se qualquer coisa se saiu, vocês me avisam se eu perdi a pessoa aqui, tá? Então, aí nós formamos esse tripé e a gente tem que entender que a psicanálise entra na história desse jeito. Então, a gente tem que entrar numa carreira, uma profissão, e é outro ponto que a gente tem que discutir, sabendo o que é essa profissão, o que está acontecendo. E aí entra outra pergunta dentro desse tripé, que a gente vai entrar agora no quarto pé do tripé. O quarto pé é o trevo de 4 folhas, que é o ponto de psicanálise é profissão? Legalmente falando, é profissão. Porque criou-se um ranço. O psicanalista não é profissão. Gente, sabe onde eu presenciei esse tipo de discussão?
que eu acho... Eu, Orlando, tá? Não é a teoria, é eu, Orlando, com a minha miopia, com os meus limites. Eu acho medíocre esse tipo de discussão. Não de quem discute, mas de quem fomenta esse tipo de discussão. Eu vi essa discussão na igreja, quando se discutia se um pastor, um sacerdote é profissional ou não. E essa discussão surgiu no período em que os pastores da igreja que eu fazia parte, eles tinham uma aposentadoria dada pela igreja, e a igreja não daria mais conta de mexer com essa aposentadoria, e esses pastores precisariam registrar a carteira, ou pagar INSS. Aí ficaram discutindo, e aí, vai ter carteira assinada, não vai ter carteira... Essa discussão é econômica, ela não é existencial. Profissão é aquilo que professa algo. O psicanalista professa algo. Uma fé? Não, um conhecimento, uma percepção, uma visão. Nós somos pessoas que têm uma visão. Então, nós professamos essa visão. Então, nós somos profissionais, sim. É porque daí entra a discussão. Ah, mas o profissional tem o gozo. Sabe? Olha o tipo de linguagem de discussão que a gente começa a entrar. Aí você fica... É verdade, né? O analista, então, não é um profissional. O analista é alguém implicado no processo da cura. Olha, isso é lindo, é filosófico. A minha formação também em filosofia. Eu acho uma delícia discutir o sexo dos anjos. Eu acho uma delícia a gente ficar discutindo nada. É uma delícia. Mas a gente tem que entender, o nada está nessa terra. O psicanalista é um profissional. O psicanalista vive de psicanálise. E aí vem um outro fantasma. Ah, Orlando, a gente pode viver de psicanálise? Pergunta para o psicólogo se ele pode viver de psicologia. Ah, mas é porque a pessoa faz psicologia e aí se sustenta porque tem um conselho. Não. Está cheio de psicólogo que passa fome. E está cheio de psicólogo que ficou rico. Qual é a diferença? É se ele acredita nele. Se ele é um bom profissional. Então, assim, a psicanálise sustentará, será sustento de qualquer profissional que tem sua eficiência, que é eficiente no mercado de trabalho, que é sério na sua profissão e dá conta de lidar com isso. Isso funciona para a psicanálise? Não, isso funciona para qualquer profissão. Para qualquer profissão. O Adriano é enfermeiro. A minha filha queria ser enfermeira, Adriano. Eu acho que eu nunca coloquei isso para você, né? Ela ia fazer enfermagem. Ela queria fazer medicina, eu falei, faz enfermagem. Nós estávamos um dia na Pizza Hut, comendo ali, na Pizza Hut aqui em Londrina, quando era aqui ainda no Balão da Madre. E aí chegou um rapaz, tal, e num bate-papo, um garçom. Aí ele entrou num assunto que ele era enfermeiro. Começamos a bater papo e tal. E ele servindo a pizza pra gente ali, eu sou enfermeiro, só que eu ganho muito mais como garçom, não sei o quê, e eu não orientaria você de jeito nenhum a fazer enfermagem. Falou para minha filha. Depois eu tive que conversar com ela, falei assim, olha, não entre nessa cilada. Você vai achar cobrador de ônibus, advogado. Você vai achar médico na fila do crack. Você vai achar enfermeiro passando fome, mas você vai ver enfermeiros vivendo muito bem. Você vai achar médicos vivendo muito bem. Você vai achar advogados vivendo muito bem. Não é a profissão que faz a pessoa, é a própria pessoa. Então, assim, não entra nessa cilada. Só que esse discurso desse rapaz, quando ela viu essa cena, ela criou um pé atrás. Percebe o desserviço que esse rapaz fez para ela? E aí, agora a minha sobrinha está fazendo enfermagem. E quando a minha filha falava assim, eu quero fazer medicina, eu falava assim, e eu não conseguia pagar a faculdade de medicina para ela, e eu falei, você não dá conta de entrar na UEL, não. Você vai fazer 5 anos de cursinho aí. Não é que você não dá conta de entrar em medicina, você não dá conta de entrar hoje na UEL. Você vai... Agora, você consegue entender na sua mente que os seus colegas vão terminar a faculdade, você está fazendo cursinho? Cursinho? Você dá conta dessa emoção? Sob pressão? Eu propus para ela, vamos fazer enfermagem para você ver se de fato é isso que você quer? Você faz o cursinho e faz enfermagem. Como o colega enfermeiro tinha falado mal da profissão como finança, ela desanimou e foi fazer direito. Fez direito, tá com o diploma lá bonitinho, eu que coloquei o quadrinho do diploma dela no quarto dela, porque agora tá fazendo psicologia. Eu falei, mas você não vai trabalhar no direito? Não, não quero. Vai fazer psicologia. E tá apaixonada por psicologia. Tá bom, né? Tem idade ainda para isso, é nova, o pai dá conta de manter ainda. Então, isso só para vocês compreenderem. Então, esses são fantasmas que vão surgindo, assim, mas eu vou viver de psicanálise.
O psicólogo que acabou de se formar, acabou de sair da faculdade, ele vai viver de quê? De psicologia. E vai ganhar quanto? Um salário mínimo. Se ele tiver um tio, um parente, um pai que tenha consultório, que já inclua ele, vai ser um pouquinho diferente. Se ele der a sorte ou ele tiver inteligente de entrar numa empresa, trabalhar, percebe? Isso em qualquer profissão, como enfermeiro, como administrador, como economista, em qualquer área. Então, esse é outro fantasma que eu acho que a gente tem que exorcizar. A psicanálise é uma formação como qualquer outra. É uma profissão como qualquer outra. Você vai encontrar psicanalistas maravilhosos, dizendo, psicanálise, você vai pegar o Christian Dunker. Psicanálise não é profissão. Ok. Ele vive de quê? Ele é um psicólogo, professor universitário, e vive do conhecimento que ele tem, e é um cara muito inteligente, né? Respeito muito ele na inteligência dele, nos livros dele. Lamento ele ter entrado na área da política, isso é um lamento que eu faço, porque eu acho que muitos psicanalistas estão esquecendo que são psicanalistas, estão virando políticos. E isso é um desserviço que se faz à teoria. Então, fecho aqui o terceiro pé do tripé. No final, a gente já está encerrando, né? Vou pedir uma tolerância para vocês aí de 5 minutinhos, para eu apresentar para vocês o quarto pé do tripé. Querem falar alguma coisa nesse ponto? O que é o quarto pé do tripé? Falar, mas se é um tripé, Orlando, como é que pode ter o quarto pé? Pois é, Lacan percebeu que quando nós escrevemos, criamos um outro sujeito. Então, o quarto pé do tripé é escrever da nossa clínica. E aí entra, por que eu bolei com vocês um curso específico à parte, no final desse curso, que é essa construção dos estudos de caso. Porque nós imaginamos que estudos de caso são teorias científicas. E aí a pessoa, olha a seriedade disso. Não é. Estudo de caso é a construção de uma ficção. Muita gente chega para Freud e critica os pacientes de Freud nos estudos de caso dele, buscando a história do paciente. Mas o Freud disse que o cara ficou curado coisa nenhuma. Isso, o caso da senhora N, por exemplo, disseram que entrevistaram a filha dela falou assim, não foi bem assim e tal, e começa a trazer. Aí você tenta descaracterizar aquilo que Freud apresentou como estudo de caso. Estudo de caso é ficção. Ele tem a ver com o processo exatamente da transferência. Ao atender alguém, nesse processo metapsicológico, você constrói uma ficção. Mas é uma ficção respaldada na clínica. Então, quando você atende uma pessoa, primeiro você já cria um personagem. No estudo de caso, vamos supor que eu esteja atendendo a Raquel. Então, eu sou analista da Raquel, conheço da história dela. Agora eu escrevo um estudo de caso sobre a Raquel. Não. Eu conhecendo a Raquel, eu tenho o caso da Raquel, mas eu resolvo construir o estudo de caso da Joana. Paciente fictício, Joana das Dores. Vamos supor que a Raquel seja uma pessoa muito dolorida, carregadores no corpo. Eu estou brincando com a Raquel porque ela não é a minha paciente, tá, Raquel? Então, posso com tranquilidade brincar sem que falar, opa, o Orlando está contando a história da Raquel. Não sei a história da Raquel. Então, com essa tranquilidade. Então, assim, aí eu pego Joana das Dores, minha paciente. Eu lembrei da Graça. A Graça é uma colega nossa, que de um outro percurso, onde vocês já viram um bate-papo com ela, quem participa dos estudos avançados vê ela de vez em quando ali, pessoa muito inteligente, muito envolvida com a psicanálise, trabalha com a formação de analistas lá do pessoal lacaniano lá de São Paulo, e aí ela traz o caso de uma paciente dela que ela chama de Sofia. Sofia, como é que ela coloca? As 3 Sofias. Eu sei que uma Sofia né? Sabem do que, não vou completar o nome. Sofia de Dores. Sofia, ela joga o nome Sofia porque ela traz o homófono Sofia sofria, que é uma perspectiva lacaniana dos sons se parecerem. Então, muitos lacanianos gostam de trabalhar com som. Então, a gente se confunde, troca as palavras por causa do som, da homofonia. Então, ela faz uma brincadeira. Então, você pode colocar Joana das Dores, sua paciente. Bom, mas agora você vai contar a história da Raquel? Não, é da Joana das Dores. A partir da história real, verdadeira, da Raquel, eu construo um personagem.
Então, o estudo de caso é construção fictícia, que você vai pegar uma história real. Sabe aqueles filmes que você assiste assim, baseado em história real? Aí você fala, nossa, aconteceu desse jeitinho? Não, é baseado. Então, o estudo de caso é uma base, não é um artigo científico, não traz o detalhe do artigo científico, porque daí não é estudo de caso, é artigo, aí é pesquisa, aí você tem critério, você tem testagem, você tem que apresentar teoria, você tem rigor. Estudos de caso não carregam rigor científico, não tem essa pretensão, mas tem a pretensão da apresentação de um caso. Do caso do meu paciente, não, fictício, baseado no meu paciente. Entenderam esse ponto? Então, quando eu construo, quando eu escrevo isso, esse escrito traz teoria. E o estudo de caso é uma forma pedagógica de se passar a teoria e de vivenciar a teoria. Então, é assim que os lacanianos começaram a estruturar a necessidade de se escrever. Eu preciso cristalizar, eu preciso materializar a cena, e essa materialização de cena é o que eu vou apresentar para os meus colegas, para levá-los a quê? Levá-los à percepção do caso que eles estão atendendo. Então, assim, aí vem a pergunta que a Teresa fez. Orlando, terá que ser escrito por 2 motivos. Primeiro, será um documento. Algumas sociedades psicanalíticas, então vamos supor que o percurso está longe, eu estou morando, o Samuel, né? Eu moro no Rio de Janeiro, o pessoal do percurso gosta da turma lá, mas tem aqui um grupo de psicanalistas próximos de mim. Então ele resolve se filiar a esse grupo. Pode? Claro que pode. Só que esse grupo vai ter os critérios dele, então eles vão pedir um certificado de formação teórica, talvez, horas de análise, talvez, vão pedir assim, e o estudo de caso que você defendeu? Eles podem colocar esse critério, que é o critério que nós colocamos no percurso. Se alguém vier de um outro percurso, então ele vai ter que trazer a carta de recomendação do analista dele, ele tem que provar que ele fez faculdade, estudo, pós em psicanálise para entrar no percurso? Não. Ele tem que ter um encaminhamento do analista dele. Se ele já atua, uma prova, né? Prova é simples. 2 testemunhas reconhecidas em cartório dizendo está atendendo há pelo menos 5 anos, então isso elimina a necessidade de comprovação de conhecimento teórico. Quem começou a fazer isso no Brasil? O SINT, Sindicato dos Terapeutas, eles faziam esse caminho. E aí vai apresentar o estudo de caso, e aí para os colegas. Então, nós temos alguns colegas que estão vindo de outro percurso, eles têm que apresentar o estudo de caso ainda. Alguns nunca fizeram na sociedade deles. Aí estão agora tendo que fazer de novo. Entenderam? A apresentação do estudo de caso é como se fosse o TCC de uma academia, de uma faculdade. Como se fosse uma tese de uma pós, de um mestrado, etc. Mas não com o rigor teórico, mas com o rebuscamento artístico. Por que tem que ser escrito? Porque não pode ser modificado. Tem que ser colocado no papel. É uma escrita. Carrega do letramento. Na perspectiva lacaniana, nós, o sujeito, é um escrito. Nós somos um escrito. Então, que escrito eu trago da Joana das Dores? Não é o escrito da Raquel, mas o da Joana das Dores. Aí, nesse escrito, tem alguns critérios, que é o que a gente vai começar a partir da semana que vem. Eu mandei para vocês um artigo, que é parte de uma dissertação, e aí foi colocado como um artigo separado. Vocês podem ler, a gente vai caminhar nele, vai pegar alguns textos de Freud para responder a isso. A gente deve gastar uns 3 ou 4 encontros, no máximo, para a gente trabalhar isso. Quando a gente terminar esse ponto, aí a gente vai começar a discussão dos casos fictícios de vocês. Aí, por exemplo, vamos supor, alguém de vocês fala assim, Orlando, mas não estou atendendo ainda não. Como é que eu vou fazer essa matéria? Eu vou conseguir fazer? Vai, analisa o Batman. Analisa o Super-Homem. Analisa o Patolino. Ah, Orlando, é ridículo isso. Fala para Freud. Freud analisou uma escultura. Freud analisou um livro que foi o caso clássico dele de psicose, o caso Schreber. Schreber nunca foi paciente de Freud. Ele pegou o livro e analisou o que Schreber escreveu.
Ele pegou Gradiva de Ansem, que é uma escultura grega, que só tem uma imagem, ele fez uma análise do cara que fez aquela escultura. Ele pegou Moisés de Michelangelo e escreveu estudo de caso a partir de uma estátua. Ele pegou Moisés, no Moisés do monoteísmo, ele está descrevendo a história de um herói. Percebe? Ficção, né? Os estudos de caso são ficções criadas por um analista que arrumou uma forma de apresentar a teoria vinculada à clínica. Entenderam? Não estou atendendo ainda. Não tem problema. Você vai conseguir fazer essa matéria, você vai conseguir montar um estudo de caso. Pega Branca de Neve, vamos fazer uma análise. Ah, não, Orlando, não quero trabalhar com conto de fada. Pega o Trump, pega o Bolsonaro, pega o Lula. Vai arrumar uma confusão enorme. Se diagnosticar que um desses aí é psicopata, você vai ser lacrado em algum ponto, por algum grupo. Então, eu aconselho, não pega político, não só por causa do nosso momento, zeitgeist nosso. Só por isso. Ou pega político morto. Oi? Pega político morto. Bom, pega um político morto. Melhor. Vamos analisar o Brizola. Vamos avaliar o Roberto Campos. O Enéas não é legal. Enéas, aquela mente aquilo lá é ET, você sabe, né? Ele não era desse mundo, não. Gente, o cara, você vê os vídeos dele hoje, você assusta. Como é que a gente não ouviu isso naquela época? Mas era louco, completamente louco. Um médico, né? Muito inteligente. Mas só para a gente compreender isso, entenderam? Estudo de caso, tem um livro, chama O Lobo Mau no Divã. E o Lobo Mau no Divã trabalha estudos de caso, tudo bem que é com outro viés da psicologia, estudos de caso de personagens de contos de fada. Por exemplo, ele analisa a Rainha de Copas, analisa o Lobo Mau, analisa só Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, são formas. Pode pegar um personagem de uma novela, de um filme, Jogos Vorazes, você assiste Jogos Vorazes e faz uma análise do perfil. Entenderam? Agora você vai analisar aquele personagem? Não, você vai fazer um personagem baseado nele. Então, esse escrito, e aí semana que vem eu vou trazer algo sobre, vou mandar alguns textos para vocês sobre essa proposta lacaniana, ele é o quarto pé do tripé. E por que ele tem que ser lido? Porque se ele não lê, no momento que eu estiver falando, eu chego a novas conclusões. Porque faz parte, olha, o Parletre, essa perspectiva ao falar sobre, eu elaboro. Se ao falar sobre eu elaboro, eu posso, eu vou falar para vocês do meu paciente. No que eu estou falando, eu vou estar elaborando, eu vou estar chegando a novas conclusões naquele ato. Não é esse o interesse, que conclusões você já chegou. Então, por isso, o estudo de caso terá que ser lido. É uma folha, você vai ler, meu paciente, 23 anos, nasceu na cidade de Joinville, no interior de Santa Catarina, é filho de mãe solteira. Eu estou aqui inventando um personagem. Então, você vai caracterizar esse personagem fictício. Você vai ter que ler. É monótono? É horrível? Mas acostume que se vocês forem para encontros lacanianos, os encontros são lidos. É horrível. Você dorme muitas vezes. Meu Deus, eu estou pingando de sono. A pessoa está lendo monotonamente. Mas ao terminar de ler, aí o pau quebra. Porque aí a pessoa começa a perguntar, olha, eu vi que você chegou à avaliação de que esse paciente é borderline com base em quê? Agora ele vai explicar. Mas ele vai explicar o que está escrito. Entenderam? Então, quando vocês forem apresentar o estudo de caso, o objetivo é que vocês apresentem o estudo de caso, e será apresentado nesse fórum nosso aqui, né, nesse grupo, aí todos os outros serão convidados a participar, né, e aí ele ficará documentado, será o documento de vocês. Vocês vão guardar isso. Vocês foram lá para a Inglaterra, querem se apresentar a uma sociedade psicanalítica inglesa, e qual é o seu estudo de caso? Está documentado. Por exemplo, eu tenho alguns estudos de caso documentados de alunos meus lá de Brasília. A faculdade que eles faziam e eu dava aula, e aí eles me deram de presente. Então, e é uma maravilha de você ler, olha que legal esse caso aqui, é documento. Certo, pessoal? Ô, Orlando. Sim? Deixa eu fazer uma pergunta. No próximo encontro, você vai falar dos detalhamentos ali de como que constrói, certo? Isso. A gente vai ter acesso a alguns estudos de caso para a gente ver como é que o povo fez? Sim.
Eu vou encaminhar. Eu tenho gravado 2, que é o da Mayra, apresentação da Mayra. Aí tem mais um. Você apresentou, Adriano, o estudo de caso antigo? Não, né? Naquele iniciozinho? Não, né? Mas eu tenho 2 gravados que eu vou apresentar para você. Pelo menos só o texto, sabe? E textos eu tenho vários. Eu vou apresentar também, vou entregar para vocês verem. Não, legal. Tá? Eu entendi, mas é que eu estou tão acostumado com o formato rígido da coisa que... Então, ele é bem tranquilinho, bem tranquilinho. É importante para a gente ter um norte, né? Sim. Não, mas a gente vai fazer junto. Nada se cria, tudo se copia. Isso. Bem isso. Não, mas a gente vai fazer junto, passo a passo. Quando ele falar assim, primeiro ponto, eu vou trazer para vocês, aí cada um vai montar. No final do projeto, o estudo de caso vai estar pronto, vocês só vão dar o formato final dele. Tá? Por que aconteceu? Nas outras turmas eu ensinava, agora vocês fazem. A turma sumia. E o negócio ficou tão feio que teve uma turma que o pessoal não quis nem fazer, nem me procurou para pegar diploma, para vocês terem ideia. Para pensar, a pessoa passa 2 anos ouvindo e tal, no finalzinho não pegou nem o diploma, fez tudo, pagou tudo certinho, falou de estudo, aí eu coloquei, porque eu tentei vincular assim, olha, o diploma eu vou emitir, era que vocês me entregarem o estudo de caso, sumiram. Aí eu te falo, gente, eu estou mandando o diploma agora para vocês, o certificado, sem o estudo de caso, mas quando vocês entregarem, eu complemento. Tive que fazer desse jeito, porque um grupo fugiu. É trauma mesmo, tá tudo. Não, alguns falaram, não, eu estou velho para agora ficar de novo fazendo TCC. Não é TCC. É um artigo? Não é artigo. Vocês vão, o objetivo é que vocês gostem tanto que vocês queiram fazer estudo de caso sempre. Mas sim, Adriano, eu vou compartilhar com vocês, tá? Ok? Então, eles sempre serão gravados. Vocês vão ter disponibilidade para rever. Pode falar, Samuel. Como eu cheguei aí pela metade, essa aula está gravada nessa plataforma mesmo, que eu vou disponibilizar. Aqui. Tá. E outra coisa, você vai mandar no grupo esse estudo de caso? Isso, na turma 2023. Beleza. Então, ela continua ativa para quem está lá, até a gente fechar esse estudo de caso, esses módulos. Ok? Porque a hora que a gente acabar, uns 4, 5 encontros no total. Acabou, aí vai ser supervisão mesmo, aí vai ser o caminho da supervisão, e nessa supervisão vocês vão apresentar o estudo de caso e prossegue na supervisão dos pacientes de vocês. Aí ela vai deixar de ser gravada. Aí vai ter o espaço de supervisão. Certo? Falem agora ou falem depois no WhatsApp. Não é cálice para sempre, não. Deixa eu só fazer uma brincadeirinha aqui, ver se eu consigo, que vocês estão sendo, lembra que estão sendo minhas cobaias até na apresentação aqui do que eu tenho que apresentar. Vídeo. Onde é que eu coloco isso? Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Cheio de efeitos especiais. O Elcio foi montando algumas coisas, eu já coloquei aqui. Deixa eu falar um negócio dessa. Está gravando ainda, né? Deixa eu ver aqui. Aí ele diz assim: você está certo, keep recording, não quero manter. Play outro e end record.